Gravação iniciada, presidente. Pedro, tá bem? Bom, retomaremos os julgamentos dos processos desse dia 30 de julho, período da tarde, a partir do item 177, que é da MC Eventos, processo final 2008-42, relatoria do conselheiro Pedro Lima. Com a palavra, relator. Obrigado pela palavra. MC Eventos, o último processo de minha relatoria dessa semana. Está na pasta, está escrito MC Eventos Julho ali. Vou abrir aqui também. Deixa eu abrir. Vou abrir o resumo e a minuta do voto também. Mas eu me lembro que o caso é simples. Vamos lá. Estou seguindo pelo resumo aqui, na ordem cronológica. Folha 5, auto de infração de COFINS. A premissa é falta insuficiência de recolhimento. Premissa 1. Premissa 2, COFINS, incidência não cumulativa. Falta insuficiência de recolhimento. Aí, folha 17, auto de infração de PIS. TVF. Decisão judicial. Concedo em parte a segurança requerida por MC Eventos, apenas para declarar que o ato declaratório executivo tal que exclui a impetrante da sistemática do simples somente surtirá efeitos a partir do mês subsequente àquele que procedeu à exclusão. Depois tem outra decisão, por 230, impugnação, 241, decisão no TRF da primeira região. Na questão do simples também. Já eu vou resumir. Aí ele pediu a reinclusão no simples. Então, assim, no Poder Judiciário, ele perdeu. Foi excluído do simples. Acabou, transitou em julgado. Aí ele pediu uma reinclusão no simples. Aí tem esse despacho decisório, folha 243, que negou a reinclusão. Então, esse lançamento não trata da inclusão ou não no simples. Posta essa questão, ele foi autuado por não recolher PIS e COFINS como uma empresa que não estivesse no simples, correto? Então, esse processo discute isso. Incidência do PIS e COFINS ou não. E o contribuinte de manifestação de conformidade, ele só fala, olha, eu estou no simples. Ele continua defendendo que está no simples, mas não faz nenhuma defesa com relação à falta de insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS ou não. E aí a DRJ esclarece o assunto, né? Fala, olha, você perdeu no Poder Judiciário, você foi enquadrado no simples, acabou essa questão, transitou em julgado. E o processo que você pediu reinclusão também perdeu. E foi até arquivado já. A gente está cobrando PIS e COFINS e você não se defendeu. Então, negou provimento. O recurso voluntário vem e faz a mesma coisa que a DRJ. Ele defende que ele está no simples. Então, esse é o relatório, presidente. Eu posso passar para o voto? Sim, por favor. Bom, voto por negar provimento, que nos mesmos modos da decisão de primeira instância, né? O desenquadramento no simples é incontroverso nos autos. E alguém caiu aí. Espera.
Carlos. Voltou? Tá ouvindo aí, Carlos? Ok. Então, é bem simples. O voto é para negar provimento. É a competência nossa. A gente já julgou assim antes. Não vi nenhuma novidade nesse caso, nenhuma diferença de outros precedentes nossos. Paulo, sem som. Obrigado. Ok, obrigado. Elcio, como vota? Não acompanho o relator, que inclusive ele só questiona a questão do Simples, né, que ele já perdeu, como o Pedro falou. O lançamento do PIS e da COFINS com base nas leis de incidência, ele não questiona nada. Então, é só negar provimento mesmo. Ok, obrigado. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Leonardo Macedo. Acompanho para negar provimento. Carlos. Não ouvimos, Carlos. Eu acho que travou, né? Acompanho o relator. Tá, obrigado. Márcio? Não. Laércio. Laércio. Tá me pulando, presidente. Acompanho. Márcio? Estou acompanhando também, presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo é o item 178, M3000, Assessoria e Negócios, conselheiro Elcio. Depois também 179, mesma empresa. Com a palavra, relator. O voto que eu vou proferir vale para os dois. Então, aqui, né, é um despacho decisório que não homologou a compensação, crédito de PIS, decorrente da inclusão indevida em sua base de cálculo de receita repassadas a terceiros, com base no inciso 3º do parágrafo 2º da Lei 9.718. No parecer que deu suporte ao despacho decisório, a autoridade administrativa de origem se posicionou contrariamente ao pleito do contribuinte sobre o fundamento de inexistência de autorização legal à exclusão da base de cálculo da contribuição dos valores pagos diretamente ou repassados a outra pessoa jurídica. De acordo com o mesmo parecer, o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718 realmente previa a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS de valores que, computados como receita, tivessem sido transferidos para outra pessoa jurídica, mas tal previsão teve sua eficácia condicionada à posterior edição, pelo Poder Executivo, de normas regulamentares, o que não se concretizou, tendo tal dispositivo sido revogado pelo artigo 47.4b da medida provisória 1991. Só vou pedir, por favor, para desligar o microfone, que eu estou ouvindo os barulhos. Obrigado. Registrou-se ainda que somente com o advento do artigo 3º da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, passou a existir a previsão de exclusão da base de cálculo da contribuição dos recursos repassados pelas agências de publicidade e propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, com efeitos a partir de 23 de outubro de 2004, nos termos do ato declaratório interpretativo número 8, de 2005. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o deferimento do pedido de restituição com a consequente homologação da compensação declarada, arguindo aqui apresentar de forma sucinta o seguinte: a jurisprudência colacionada no pedido inicial demonstrava que somente era obrigatório o recolhimento das contribuições incidentes sobre as receitas próprias.
A medida provisória que revogou a Lei 9.718, por várias vezes foi reeditada, violando expressamente os mandamentos constitucionais. A receita faturada pela agência é somente o valor dos honorários, ou comissão, calculado sobre o valor dos serviços contratados por conta e ordem do cliente anunciante, sendo que os valores constantes da nota fiscal da agência representam receita do prestador de serviço e despesa do cliente anunciante de terceiros. O acordo da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório foi emendado desta forma que está apresentado aí. De acordo com o voto condutor do acordo de primeira instância, em 23 de 3 de 2006, data de formalização do pedido de restituição, já se encontrava extinto o direito à restituição relativamente aos valores recolhidos anteriormente a 23 de 3 de 2001, por força do contido no ato declaratório 96 de 99 e da Lei Complementar 118. Cientificada a decisão de primeira instância, em 16 de 3 de 2009, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 15 de 4 de 2009 e requereu a reforma do acordo recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo acrescida a alegação de que, conforme jurisprudência assentada, o prazo para se pleitear a restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação é de 10 anos. É o relatório. Indo ao voto. Por favor. Restam controvertidos nessa instância as seguintes matérias: prazo para se pleitear a restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação e exclusão da base de cálculo da contribuição dos valores repassados a terceiros relativos a serviços de publicidade e eventos. Enfrentando a primeira matéria, o prazo para restituição. O recorrente alega que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo é de 10 anos. Contudo, no julgamento do recurso extraordinário, né, de repercussão geral, de observância obrigatória, né, por todos os conselheiros do CARF, o STF decidiu, de acordo com o que consta com a súmula CARF número 91, eu leio aqui: ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo peticional de 10 anos. Como o recorrente formulou seu pedido de restituição somente em 23 de 3 de 2006, nessa data, o prazo para se pleitear a restituição já era aquele determinado pela Lei Complementar 118, qual seja, 5 anos, situação em que se mantém a decisão da DRJ quanto à prescrição de parte do pedido relativa ao pedido encerrado em 23 de 3 de 2001. Serviços de publicidade e eventos, valores repassados a terceiros. Alega o recorrente que a falta de regulamentação do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718 não impedia sua aplicação, visto que, mesmo antes de seu advento, a exclusão de renda de terceiros da base de cálculo da contribuição já decorria da própria conformação do tributo, possuído o referido artigo natureza meramente esclarecedora de parâmetros já constantes das normas de competência. Segundo ele, a receita faturada pela agência é somente a comissão calculada sobre o valor dos serviços contratados por conta e ordem do cliente anunciante, sendo que os valores constantes da nota fiscal da agência representam receita do prestador de serviços e despesa do cliente anunciante de terceiros. Contudo, até o advento da medida provisória que o revogou, o referido dispositivo assim dispunha: os valores computados como receita tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas as normas regulamentares pedidas pelo Poder Executivo. Esses valores poderiam ser deduzidos da base de cálculo. É patente que a exigência estipulada pela própria lei da necessidade de regulamentação do dispositivo, ponto. Fazendo-se um paralelo com a teoria da eficácia das normas constitucionais desenvolvida por José Afonso da Silva, trata-se o referido inciso 3º de uma norma de eficácia limitada, cuja aplicação requer prévia regulamentação nos termos fixados pela própria lei. Ora, se a própria norma estipulou tal condição, haveria ofensa ao princípio da legalidade se tal comando fosse ignorado pelo intérprete e pelo aplicador do direito. As normas regulamentadoras não foram editadas, tendo sido revogado o dispositivo pela MP 1991. Dessa forma, o inciso 3º acima reproduzido nem mesmo chegou a produzir efeitos. O STJ, em mais de uma vez, já decidiu nesse sentido, conforme se constata dos excertos a seguir transcritos. Aqui, o artigo 3º, parágrafo 2º, 3 da Lei 9.718, estabeleceu regra de exclusão condicionada à regulamentação do Poder Executivo. Condição não implementada, sendo revogada a regra de exclusão pela MP. Legalidade da norma contida e condicionante a regulamento. E tem mais essas outras decisões aí no mesmo sentido. No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal da 4ª Região, Federal da 4ª Região. É o mesmo entendimento.
Portanto, o inciso 3º, do parágrafo 2º, do artigo 3º da ANEL 718, dependia da edição de norma regulamentar, o que jamais veio ocorrer, tendo sido revogado posteriormente, sem gerar qualquer efeito tributário. Por outro lado, conforme observou a DRJ, somente com a publicação da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, aplicável a partir de 29 de outubro de 2004, nos termos da Declaratória Interpretativa número 8 de 2005, foi que se passou a prever a possibilidade de dedução de determinados valores da base de cálculo das contribuições devidos pelas agências de publicidade, nos seguintes termos. O disposto no parágrafo 1 do artigo 53 da 7.450, de 85, aplica-se na determinação da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS das agências de publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento de crédito em relação às parcelas excluídas. O referido artigo 53 da 7.450 assim dispõe: sujeito-se ao desconto do imposto de renda, como é imposto de renda, né? Ok, parágrafo único. No caso do inciso 2º desse artigo, que é serviço de propaganda e publicidade, exclui da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou repassadas à empresa de rádio, televisão, jornais e revistas, atribuídos à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização do serviço. Contudo, essas disposições não alcançam o período destes autos, ou seja, 1 de 1 de 2001 a 31 de 2002, pois sua vigência somente se iniciou em 29 de outubro de 2004, conforme também já decidiu o STJ. O artigo 3º da Lei 10.925 não tem natureza interpretativa, só é possível após o início da sua vigência. Portanto, por ausência de previsão legal à época do período de apuração destes autos, afasta-se a pretensão do recorrente de excluir da base de cálculo da contribuição os valores repassados a terceiros a título de propaganda e eventos. Eu voto por negar provimento. Obrigado. Leonardo Andrade. Pelo constante no voto, realmente, no período postulado, não havia previsão legal que permitisse. Então, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Leonardo Macedo. Acompanho o relator, presidente. Pedro. Muito preciso o voto, acompanho o relator. Carlos. Caiu. Vamos aguardar o Carlos. Ação. Voltou, presidente. Sim. Carlos, seu voto? Acompanhe o relator. Obrigado. Laércio. Acompanho. Márcio. Voto muito claro, parabéns. Estou acompanhando também. Também acompanho o relator. Obrigado. Acompanho. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa que se aplica aos itens 178 e 179, ambos da M3000 Assessoria e Negócios. O próximo, conselheiro relator Márcio Costa, sequência de processo da família Zanlorenzi, a começar do item 180. São vários processos. Perfeito, presidente. Eu vou começar, presidente. Já está na pasta? Sim, estão na pasta. Estão na pasta. Eu criei uma pasta parte da tarde. Isso. Eu vou começar pelo final 2009-64. Tá? Esse final
2964, ele é idêntico, análogo aí ao 2987 e o 2917. Ok? E aí depois que a gente julgar o mérito desses processos, vai ficar mais claro de eu adentrar nos demais. Ok, então Okay. Vou começar pelo... Vou começar pelo... 184. O item 184, que é o final 2009-64. Perfeito. Então, vamos lá. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação declarada por meio de PERD-COMP número final 9025, nos termos do despacho decisório emitido em 26 de junho de 2009 pela DRF Curitiba. Na aludida DECOMP, transmitida eletronicamente em 22 de junho de 2009, a contribuinte indicou um crédito de R$ 2.297,09, que corresponde a parte de um pagamento de PIS, PASEP código 8109, efetuado em 15 de junho de 2005, no valor de R$ 34.956,60, mas que estaria totalmente utilizado para a quitação de débitos da própria interessada, inexistindo, portanto, crédito para ser aproveitado na compensação declarada. Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorrente da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718 de 98 e que aproveitou o referido crédito nos termos do artigo 74 da 9430 de 96. Demonstra, numericamente, a origem do crédito, especificamente quanto ao valor da contribuição sobre receitas financeiras, dizendo estar amparada pelo artigo 170 do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no artigo 165 do CTN, insiste no seu direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação. Encaminhado para julgamento, foi proferido em sessão de 5 de 10 de 2011, acórdão 0633854, unânime pela terceira turma da DRJ Curitiba, não acolhendo as razões contidas na manifestação de conformidade, mantendo-se a não homologação da compensação declarada em razão da incompetência da autoridade administrativa para apreciar alegações de inconstitucionalidade da lei. Cientificada a interessada ingressor com recurso voluntário dirigido ao CARF, onde insiste na alegação de inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718, e solicita a homologação da compensação pleiteada. Em 21 de agosto de 2013, após análise, foi proferido o acordo unânime 38.02.001.958 pela segunda turma especial da sessão de julgamento do CARF, dando provimento parcial ao recurso, afastando a questão prejudicial de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, e determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação do mérito sob pena de suspensão de instância, supressão de instância. A Delegacia da Receita Federal, julgamento de Curitiba, julgou improcedente a manifestação de conformidade e a decisão foi assim emendada, no qual transcrevo. Inconformada, a contribuinte recorre a este conselho através de recurso voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido, juntando como prova do alegado um demonstrativo no qual resume a sua apuração na folha 83 e cópias nas folhas 84 a 88. É o relatório, presidente. Pode ir para o voto. Ok. O recurso é tempestivo, a controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de crédito do PIS, no valor de R$
2.297,09, com débitos de imposto de renda no valor de R$ 2.641,88, descrito na DECOMP, folhas 6 a 11. O despacho decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando de homologar a compensação com a seguinte decisão, no qual transcrevo. Ao apresentar a manifestação de conformidade, a contribuinte relata que apurou o crédito de PIS e COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, da 9708, e por essa razão realizou o pedido de compensação com o crédito que entende ser devido. Deixa eu acertar. Entende ser devido. Ainda na manifestação de inconformidade, a contribuinte esclarece que não realizou retificação da DCTF, na qual o débito foi declarado integralmente, inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 2.297,09, folha 14. A referida manifestação de inconformidade não foi juntada provas. Nos termos do relatório supracitado, restou reconhecido nos autos a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da 9618, pois assim deve ser para todos, visto que a decisão proferida pelo STF tem eficácia erga omnes. Conforme relatado, superada a questão prejudicial do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo CARF, os autos foram remetidos ao julgador de piso para apuração do crédito requerido à luz das provas dos autos. Ocorre que não havia nenhuma prova nos autos, bem como não houve intimação para que o contribuinte as apresentasse. Sendo assim, outro não seria o julgamento da DRJ que o não provimento da manifestação de conformidade por ausência de documentos hábeis e idôneos que comprovasse o crédito requerido, fundamentando a negativa da ausência de liquidez e certeza prevista no artigo 170. Diante do que ficou decidido pela DRJ, a manifestante juntou nos autos o razão contábil que deu lastro aos valores que compõem as receitas financeiras folhas 83 a 88, determinante para demonstrar o crédito pleiteado. Muito embora não tenha juntado nos autos as declarações que ratificam a memória de cálculo do PIS, tais como da COM, ou mesmo a ficha específica da DIPJ, em observância ao princípio da verdade material, no âmbito do processo administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudessem considerar como indícios de prova dos créditos alegados, necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados. É com base nesse princípio que, excepcionalmente, o julgador analisa provas juntadas após a fase de impugnação do processo administrativo fiscal, visto que a existência de prova suficiente ao estabelecimento da verdade pode e deve ser apreciada, embora não tenha sido submetida ao crivo do julgador de piso. A latente evidência do direito que permite a análise do que está sendo apresentado. Importa destacar, eu trago aqui artigo 373, do Código Civil, e de igual forma também trago um precedente da Câmara Superior e prossigo aqui. Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de produzir a prova, a parte adversa, em contraparte, tem um amplo direito à contraprova. Assim, o contraditório e a ampla defesa são igualmente garantidos às partes. Nessa perspectiva, logrou êxito a recorrente que superou a ausência de provas do direito creditório, que buscava haver reconhecido com a documentação que foi apresentada, junto com o recurso voluntário. Incumbiu-se de trazer aos autos o razão da conta contábil que deu lastro ao valor que compõe a receita financeira, dando indícios do direito creditório ora pleiteado. Sendo assim, considerando os princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado e a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes no sistema interno da Receita Federal. Havendo necessidade, o requerente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessário a elucidação dos fatos. Ao final da diligência,
deverá ser elaborado o relatório conclusivo, abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. É como eu voto, presidente. Obrigado. Proposta, então, de diligência para análise do crédito pleiteado. Perfeito. Ok. Não, pode falar, pode continuar. Não, pode prosseguir, presidente. Pode prosseguir. Palavra com Pedro. O colega caiu. É o Carlos. Ah, verdade. Caiu também. Esse é o item 3, são 3 itens, né? Esse é um 84. Então, Final 2009 e 64. isso, que é análogo ao final 87 e 17. Então 183 da pauta, 184, 185. Não. 183, 184, 185. Da pauta, isso. E você entende que os outros são diferentes, Márcio? Pois é. Eu ia adentrar já, mas aí eu esperei a votação. Qual a diferença? Simples. São iguais. São iguais. Eu estou fazendo mistério, né? São iguais. A diferença é que a prova cabal, que é o razão contábil que lastreia a memória de cálculo trazida pela recorrente, está ilegível. Não consigo identificar nenhum valor. Márcio, deixa eu falar. Eu abri todos aqui. Tem um que está pior ali, que é o final 2009, 43. Está ouvindo, Carlos? Certo? Tá. Tá Acho ruim que aí. está travado, Carlos. Travou. Então, Marcião, enquanto você relatou, eu consegui ler o voto dos outros e eu li o voto desse. O Carlos votou. Tá ouvindo, Carlos? Acho que não. Tá meio ruim lá. É. Enfim, Márcio, o que tá pior é o final de 2009, 43. Você acha? Estou vendo. O item 22. Tá ouvindo? Você conseguiu identificar? Onde precisa ver, Ah. tá grifado e dá para identificar. Se você dar um zoom aqui na tela, pegar uma tela grande, dá para ler, cara. Bom, vamos lá. Eu vou abrir junto com você agora. Mudar, Só um esclarecimento. eu vou dizer a Nesse redação. que está ilegível, o comando era qual? O dispositivo era qual? O Elcio, o que eu considerei ilegíveis são os finais Pois 31, mas aí qual era o encaminhamento que você ia dar nesses casos? não provimento. Ah, mas não poderia, já que só é uma questão que quem copiou para o processo foi a Receita, né? Então, assim, já que ele trouxe a prova e você está baixando os outros para a Receita rever tudo, lá, provavelmente, se ele não tem a cópia física lá, eles pedem o contribuinte. Porque eu acho que o contribuinte não tem culpa de a cópia estar ilegível, não. Bom, tem acesso aos autos e o que eu sempre falo, é do zelo, né? Mas eu estou aberto para acolher a divergência, a diligência para todos. E aí, se superasse isso aí, todos seriam iguais. Sim, Eu acho. perfeito. Todos seriam iguais. Não sei se os colegas concordam. De fato, Se o colegiado assim entender, sem problema. esses processos formalizados em 2009, na verdade até 2011, eles eram todos em papel e a Receita Federal na época fez mutirões para digitalizar. Então, lógico, houve muitas falhas aí, e o qual o contribuinte não pode ser penalizado, né? Como eu sou contador, sou muito resiliente aí com as provas materiais, né? Então, acho que o zelo, acima de tudo, de acompanhamento processual, mas eu acolho a diligência para todos. Porque tem um detalhe também, vai que, por exemplo, o mesmo período de apuração, para PIS e COFINS,
No processo de PIS está elegível, mas o de COFINS pode estar legível, vale para os dois. Eles vão juntos, né, para a mesma diligência, eu acho que... Sim. Porque os valores são diferentes, né? Os fatos geradores são diferentes, mas o pano de fundo é o mesmo. Como bem alertou o Pedro. Então aí seria a proposta de diligência para todos, né? No mesmo Perfeito. teor. Tá. Perfeito, presidente. Perfeito. Ok, então. Então seria a parte do item 180 da pauta a 185. Então o relator está propondo a conversão em diligência para confirmação da existência do crédito. Conselheiro Elcio. Esses casos aconteceu muitos casos como esses, né? Que o contribuinte tributou a receita financeira, veio a decisão superveniente, declarando inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. Isso é uma operação bem fácil de se fazer, então eu acho que acompanho plenamente. Só um pequeno detalhe, uma curiosidade, né? Uma curiosidade, que em todos eles, ele traz a memória, né, da base de cálculo e o lastro contábil, isso numa planilha. Né? Alguns, ele só trouxe o razão das receitas financeiras. Esse, por exemplo, que eu tomei como base, ele lastreou toda a memória. Então, eu tenho o lastro da receita realmente adquirida pela empresa, né? Exclusão e receita financeira. Eu tenho o lastro de toda a base. Esse, além de estar elegível, ele só trouxe da receita financeira. É só um detalhe. Tá, mas a questão de legibilidade aí pode ser algo a parte do contribuinte, né? Perfeito. Do qual não tem controle. Ok, então, Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Presidente, concordo com as ponderações dos conselheiros Pedro e Elcio. Acompanho o relator. Macedo. Acompanho o relator. Pedro. Com o relator. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, processos dos itens 180 a 185 da família Zanlorenzi, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora confirmar a efetiva existência do crédito pleiteado a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado o relatório conclusivo abarcando seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. Próximo. Meu também, presidente. Como? Próximo é meu também. Isso, próximo 186. Presidente, Sim. só pedir gentileza para o conselheiro Carlos, se puder verificar se está em baixa ou alta resolução. Obrigado. Já está embaixo. Ok. 186, então. Ok. Só um instante, por favor. Incons Curitiba Empreendimentos Imobiliários. Ok. Márcio, tem bastante processo. Isso. Só a usina que me frustrou. Rapaz. Vamos lá. Pedro, você havia dito que era o último processo seu, tem um 87. Presidente, agora um comentário de advogado.
Era o último dos novos. Mas Tá certo. não dá o braço a torcer, não dá. Brincadeira. Bom, eu vou tentar resumir um pouco aqui, fazer uma síntese do relatório para esse processo final 2012-14 da Incons Curitiba Empreendimento Imobiliário. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de crédito da COFINS, postulado pela recorrente por meio de pedido de ressarcimento compensação. A negativa de homologação do pedido de ressarcimento se deu pela ausência de crédito disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte à época do pedido de compensação, tendo o contribuinte as retificado apenas após o despacho decisório. A recorrente alega que seu pedido de ressarcimento está baseado no recolhimento a maior da COFINS do mês de agosto de 2010, junta na manifestação de conformidade da CON, do CTF, Perdicomp e planilha, mostrando de forma resumida sua apuração, nas folhas 12 a 49. Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a manifestação de inconformidade, informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela ausência de provas. Nesse passo, foi apresentado o recurso voluntário com livro razão, livro diário, certidão do cartório de registro de imóveis, telas e extratos, comprovantes, outros títulos de arrecadação, CTF, extrato bancário, de conta corrente, planilha de cálculo. É o relatório, presidente. Pode ir ao voto? Ok? Temos uma... Primeiro passar pela preliminar. O referido recurso alega a nulidade do despacho decisório devido não ter sido intimado antes do despacho para apresentar os documentos necessários para a análise do crédito, bem como ofensa ao princípio da ampla defesa devido ao conteúdo simplista da decisão de piso e a impossibilidade de acostar documentos. Nesse sentido, estou afastando, tendo em vista a previsão legal do artigo 16 do Decreto 170, do Decreto 70235, que foi assegurado ao recorrente, lhe dando total conhecimento dos motivos ensejadores da não homologação do pedido de compensação. E aí passo a analisar o mérito. Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui amplo direito de produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem um amplo direito à contraprova. Pois só assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos à parte. Nessa perspectiva, logrou êxito a recorrente, superou a sua indignação por não ter homologação referida, só um instante, homologação deferida, por conta de não ter sido objeto de prova da DCTF retificadora, pois, como diz em seu recurso, o lançamento só poderia ter sido desconsiderado por intermédio de fiscalização, investigação e lançamento de ofício pela administração pública. Incumbiu-se de trazer aos autos provas contundentes com os fatos relatados e demonstrados na base de cálculo que planilhou, alinhadas com as informações declaradas da CTF retificadora, da CON, Perdicomp, ora embasada em escrituração contábil fiscal, especificamente o razão contábil que evidencia o total das receitas, de folhas 143 a 167. Preocupou-se também em juntar o livro diário que evidencia a liberação do financiamento no valor de R$ 1.662.452,75, bem como os valores das rescisões dos compromissos de venda e compra, os valores de R$ 22.926,87 e R$ 9.098,67 nas folhas 160.
trouxe o contrato de financiamento com o Unibanco, em conjunto com o extrato bancário, que suporta o valor registrado na contabilidade. Por fim, corrobora também, através de extrato bancário, que os valores que detinha previsão de recebimento em agosto, de 371.853, do total de 1.224,91, foram recebidos no mês de setembro, portanto, devendo ser considerados apenas na apuração de setembro e não em agosto de 2010. Diante do exposto, é como eu voto. Só indo aqui, porque eu estava vendo que, sendo assim, conforme já mencionado em observância ao princípio da verdade material, uma vez constatado que houve erro nas informações prestadas pelo contribuinte, ele se considerar, na verdade, fática, ainda que seja diversas das informações em que se baseou o fisco, na execução de seus atos, na não homologação de uma compensação, portanto, não importa o momento em que se comprovou a verdade, importa que foi comprovado e deve ser considerado. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok. Conselheiro Elcio. Acompanho o relator. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Leonardo Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. Acompanho. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade, no mérito, deu-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 186 da pauta. 187, 188 e 189, todos da Craft Engenharia, relatoria do conselheiro Pedro, são processos que iniciaram-se os julgamentos em junho. O relator votou para dar provimento parcial ao recurso para que novo despacho decisório seja proferido com análise da documentação juntada ao recurso. Foi pedido vista pelo conselheiro Elcio. Está na pasta, Pedro? Craft. Presidente, posso dar um pulo rápido no banheiro? Sim. Mantém a informação ou para? Gostaria de dar uma sugestão da gente fazer parar um pouco. Sim. Já tem mais de uma hora, né? Já estamos com, aqui eu estou anotando, 50 minutos de julgamento ininterruptos. Então vamos interromper a sessão. Retomando, iniciaremos a partir do 187, item 187. Por favor, interrompa a gravação, Leonardo e Pedro. Gravação interrompida.